Oi, pessoal, aqui é a professora Isabel. Como a gente está nesse período de quarentena, né? Estamos longe das aulas, as aulas do centro de mídias elas estão um pouquinho complicadas, a gente não consegue tirar dúvida, né? Não tem aquela interação professor e aluno, então eu vou tentar gravar um vídeo, tá? É a primeira vez que eu gravo, é o meu primeiro vídeo aqui, né? Tô fazendo de casa e tal, mas vamos tentar explicar algumas coisinhas para vocês e tal, alguns assuntos que foram trabalhados no centro de mídias e algumas complementações também que eu acho importante, porque assim, vocês vão ter, mesmo se estando em casa e tal, não é férias, né? A gente tá tendo aula e vocês vão ter atividades para ser entregues. Então eu resolvi vir aqui fazer um vídeo para ver se fica mais claro a matéria para vocês, tá? Então, seguinte, hoje é a aula de geografia, oitavo ano. Do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de 3 coisas, tá? A gente vai falar sobre IDH, teorias demográficas e pirâmides etárias, tá? Mas assim, vamos devagar, vocês vão ver que são matérias muito simples, muito fácil de entendimento, tá? E aí a próxima aula a gente vai falar sobre as questões de migrações e o papel dos refugiados. Então vamos lá, pessoal. Eu já tinha explicado para vocês em sala de aula o que era a ONU, né? A Organização das Nações Unidas tem 2 objetivos principais: manter a paz mundial, diminuir as desigualdades sociais. Então agora a gente não vai falar de guerra, tá? Deixa quando a gente for falar de refugiados, aí a gente fala de crise e tal, de guerra, de coisas com ação, tá? Com emoção. Então é o seguinte, a gente vai agora falar sobre o índice de qualidade de vida, tá? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, famoso IDH. De repente, vocês já viram falar na TV alguma coisa assim sobre IDH e tal. É um índice, como já diz o nome, né, que a ONU faz para medir a qualidade de vida nos países, tá? Então, assim, ele é um número que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Quanto mais perto de 0, menos desenvolvido é o país, tá? Ai, todo mundo já deve estar querendo saber, né? O Brasil é desenvolvido, o Brasil não é. Ah, não, o Brasil está em que posição? Ó, eu peguei aqui, a gente vai analisar dados de 3 países, tá bom? O melhor, o que tá lá primeirão, campeão. O Brasil, logicamente, não tem como não falar do nosso querido Brasil. E o último colocado, tá? Que tá lá pobrinho. Então, seguinte. Então, só para falar assim, qual é o primeiro, que posição está o Brasil, qual é o último, aí a gente vai analisar os índices de cada um deles, tá? Então, assim, o primeiro é a Noruega, tá, gente? O melhor lugar que tem a melhor qualidade de vida para se morar no mundo é a Noruega, tá? Os Estados Unidos não é o primeiro, muita gente deve ter pensado que é os Estados Unidos, porque assim, o IDH, ele não vai medir só a economia, tá? Eu já falei para vocês o que era PIB, Produto Interno Bruto, tudo aquilo que o país produz no período de um ano. Então, assim, os Estados Unidos, ele tem o maior PIB do mundo, mas ele não tem o maior IDH, porque existem outras coisas que a gente analisa no IDH. Então, ó, lembrando, IDH vai de 0 a 1. Então, só você olhar aqui para não esquecer, a Noruega, ela tem 0,954. Então, ela está muito perto do 1 e está em primeiro lugar. O nosso querido Brasil, amado Brasil, ele está em número 79, com 0,761. Infelizmente, nos últimos anos, o Brasil vem perdendo pontinhos no IDH, porque aumentou o desemprego, muita gente que tinha saído da miséria voltou para a miséria. Então, assim, o acesso à educação tá ficando um pouco mais difícil. Então, o Brasil deu essa caidinha aí, tá, gente? Porque já chegou, o top do Brasil foi 0,801, tá? Então, o Brasil já passou do 0,800. Por enquanto, ele tá ali, 0,761 na posição 79. Aí vocês vão perguntar, né? Mas, professora, quantos países participam desse IDH? O Brasil tá muito longe do fim? O Brasil tá bem no meio, gente. Ele tá acima, vamos dizer assim, ele tá, se fosse dividir em 3, ele estaria ali no primeiro bloco. Por pouco, mas estaria no primeiro bloco. Então, nós temos em último lugar, número 189, o Níger, tá? O Níger é um país do continente africano
e ele tem 0,377 é o IDH do Níger. Então, assim, é muito ruim as condições do Níger, tá? Mas vamos lá, vamos entender como que a gente chegou nesse número, né? O que se analisa. Então é o seguinte, o IDH a gente analisa 3 coisas. Saúde, PIB per capita, que é a renda, e também educação. Então vamos lá pelo mais fácil, tá? Vamos analisar a educação. Então a educação, pessoal, o Brasil tem assim, qualidade de educação no Brasil, infelizmente, não está entre as melhores do mundo. Aí vocês vão falar, nossa professora, mas então o Brasil não era para estar pior? Então, o que acontece é o seguinte, sempre que se tem algumas provas e tal, que vem de institutos internacionais, para ver a nota dos alunos, infelizmente o Brasil, ele aparece nas últimas colocações, tá? E infelizmente muita gente não domina o português básico, a matemática básica, mas é o seguinte, para analisar a educação no IDH, eles analisam quantos anos cada um tem de estudo, tá? Então, assim, o simples fato de você estar matriculado, se vocês terminarem o 9º ano sem saber nada, mas vocês foram com várias dificuldades, né? Saber, a gente sempre sabe alguma coisinha, né, gente? Não tem como você ficar na sala de aula um dia, metade do dia, né, e não aprender nada, impossível. Mas vamos supor, que vocês vão sair do 9º ano sem saber quase nada. Aí o que vai acontecer? Você vai ser aprovado, vamos supor que você seja aprovado, tal. Então você vai ser um númerozinho positivo para o governo. Olha, fulano ali, ele conseguiu ser aprovado, então ele já terminou o ensino fundamental. E aí, se você conseguir fazer o ensino médio, você vai subir mais um positivo. Então, o que acontece? Como é calculado esse índice? É calculado o número de pessoas que estão matriculadas nas escolas e faculdades. Quanto mais gente nos anos iniciais, anos finais, ensino médio e faculdade, vai subir na nota, tá? Vai indo. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar um gráfico para vocês, uma tabelinha, na verdade, que ela vai estar mostrando como que é essa situação na Noruega, no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Então, pessoal, falando do PIB, né? PIB, Produto Interno Bruto, tudo aquilo que é produzido no país durante um ano, tá? Então, soma tudo, tá? Produtos agrícolas, produtos industriais, então soma tudo, o que der é o PIB do país. O Brasil, esse ano, né, gente, por causa da crise econômica que o coronavírus está gerando no mundo inteiro, porque muitas cidades estão boa parte do mundo está em quarentena e tal. Então, assim, já se previu que no mínimo o PIB do Brasil vai cair 3%, tá? Mas qual que é o valor do PIB do Brasil? Quanto que o Brasil produz? Então, eu tenho os dados aqui, né, pessoal? Logicamente, 2019, né? 2020 o negócio vai estar bem feio. O Brasil, ele teve um PIB em 2019 de 7 trilhões de reais. Nossa, né? Muita grana, né? Mas tem muita gente no nosso país também, né, gente? São 215 milhões de habitantes. Então, muita gente para dividir esse dinheiro. Mas como que funciona esse PIB, Produto Interno Bruto, per capita? Per capita é uma palavra que vem do latim, por cabeça. O que significa? Então, quanto cada pessoa vai ganhar por ano no Brasil. Então, você pega o PIB do Brasil, você divide a população que a gente fala que é a PEA, população economicamente ativa. Porque vocês, né, por exemplo, vocês não trabalham, a maior parte de vocês não trabalham, então vocês não contribuem com o PIB do Brasil. Então, assim, aí divide pelo número de pessoas da população economicamente ativa, não esqueçam isso, PEA, por favor. E aí e tira uma média. Só para vocês terem noção, pessoal, ano passado o Brasil ficou em 14 mil dólares. Vamos supor, né, tipo assim, que foi lá no ano passado, o dólar hoje tá beirando os R$6, tá caríssimo, né, porque mas vamos supor que seja R$4 o dólar. Então, 14 vezes 4, vamos lá lembrar da aulinha de matemática, eu vou dar uma cola aqui para ficar mais rápido, né, gente? 14, 28,
14 vezes 4, R$ 56.000. Então, teoricamente, o PIB per capita do Brasil é R$ 56.000. Nossa, mas eles vão pensar assim, puxa vida, minha mãe ganha um salário mínimo por mês, tem como eu ter ganhado R$ 56.000? Para onde que foi todo esse dinheiro? Aí que tá o principal problema do Brasil, gente. A famosa desigualdade social, tá? Então, o que acontece? Beleza, sua mãe, ela ganhou o salário mínimo, então vamos supor, no final do ano ela ganhou uns 13, R$ 14.000. Faltando aí, 43 mil da sua mãe. Onde que vai estar? Vai estar no bolso de um banqueiro, vai estar no bolso de um grande empresário, porque no Brasil existe muita desigualdade social, ou seja, um pedacinho bem pequenininho da população fica com a menor parte do dinheiro, uma pequena parte da população fica com a maior parte da fatia do bolo. Mas é um bolo, vamos pensar um bolo. Aí, eu sou aniversariante, adoro bolo, gente, aí eu vou colocar lá. Só que eu gosto muito de bolo, eu sou egoísta, não quero dividir com ninguém. Aí eu vou pegar, vamos supor, divido lá 4 partes. Eu pego 3/4 para mim e o 1/4 sobrou eu divido com todos os convidados. O que vai acontecer? Eu vou ficar com muito bolo e os meus convidados vão ficar com farelinho só, né? É mais ou menos o que acontece no Brasil. Tem poucas pessoas que têm muito dinheiro e tem outras que não têm quase nada. Então, assim, quando a gente fala, PIB per capita, o Brasil, se fosse analisar realmente quantas pessoas ganham, tem gente que vive com menos de um salário mínimo por mês, tem muita gente desempregada. Então, se fosse levar essa conta mais a sério, não pegar um número absoluto, porque, assim, infelizmente, quando há esse tipo de índice, esse tipo de estudo, eles só veem números, eles não veem pessoas. Então, assim, é meio tenso, né? Mas é assim que funciona. Então, o Brasil tem o PIB lá de US$ 14.000, aproximadamente na época R$ 56.000, só que a gente sabe que a minoria da população consegue ganhar isso. Então, o Brasil, essa desigualdade social do Brasil é uma coisa que prejudica bastante, né? Nosso dia a dia, todo mundo passa, vive por isso, vê isso claramente, e também na questão do IDH. Então, renda, todo mundo entendeu, né? PIB per capita, o tanto que o Brasil ganha durante um ano, dividido pelo número da população, a divisão não é igual. Educação não é a qualidade da educação dos brasileiros, mas o número de pessoas matriculadas. E vamos à questão da saúde. A gente tá vendo, né, pessoal, infelizmente, não tem como falar nesse assunto, vira e mexe, vou acabar falando, a gente tá vivendo uma pandemia mundial, né? Eu não esperei que na minha vida eu ia ver um negócio desse, mas infelizmente estou vendo. E a gente está vendo o que está acontecendo com a saúde no Brasil em diversos estados. Está tendo um colapso, ou seja, tá tudo explodindo. Não tem mais vaga para um monte de gente. E aí a gente pensa, eu não tenho Covid, eu não tenho corona, não vai acontecer nada comigo. Só que assim, vamos supor que tá cheio por causa do pessoal da Covid. Você, sei lá, seu pai, seu avô, Deus me livre, mas tem um ataque do coração. Pra onde que você vai levar? Tá cheio. Então, e o pessoal da Covid fica muito tempo internado. Então, gente, é uma coisa meio complicada. Então, mas o Brasil é muito ruim em saúde. A gente fica horas na fila, demora para atender um especialista tal, né? Para conseguir agendar um especialista, mas a gente tá aí, parece que a gente tá no meio, era para ser melhor. Então, né? Tem mais uma pegadinha no IDH. Não é a qualidade da saúde, é expectativa de vida. Então, assim, a gente é observado quantos anos, mais ou menos, cada brasileiro vai viver. E com exceção do continente, até no continente africano, mas assim, por que hoje as pessoas vivem mais do que antes? Porque hoje a gente tem acesso a vários tipos de tecnologia, foram descobertas curas de várias doenças, o acesso ao médico é mais fácil, as pessoas estão todas na área urbana, uma maior parte na área urbana, então as pessoas conseguem viver mais, tá, pessoal? Então, assim, seria o porquê. E sim, e normalmente não, uma coisa que corre muito, as mulheres sim têm expectativa de vida maior do que os homens. Aí tem uma explicaçãozinha, tá, gente? Antigamente, a mulher, ela não podia trabalhar, né, não podia
ter uma profissão e tal, ficava em casa esperando o maridinho para cuidar, então falava que a mulher acabava não fazendo muito esforço, por isso que a expectativa de vida dela é melhor. Mas hoje tudo mudou, né, gente? As mulheres fazem, nós mulheres podemos fazer o que nós quisermos. Então, assim, aí a explicação mais provável é que a mulher se cuida mais. Ela acaba indo mais ao médico, tá? Então, ela acaba descobrindo doenças, tipo, no início, e aí fica mais fácil para elas se cuidarem, tá? Então, essa seria a explicação. Eu já tô falando muito, gente, tentar tornar o vídeo um pouquinho mais enxuto. Então, a gente vai observar agora a tabelinha que eu falei pra vocês, tá? Que tem lá o IDH da Noruega, do Níger e do Brasil, tá? Pra gente comentar um pouquinho. Então, tá aqui, pessoal. Então, vocês podem ver aí, né? Da Noruega 0,944, Brasil 0,744 e do Níger 0,388. E olha, aí começa a ter as diferenças, tá? Expectativa de vida ao nascer: 80,5 anos, na Noruega, no Brasil 73,9 anos, no Níger 50 anos. Pessoal, por que no Níger só 50 anos? Então, por quê? Porque assim, o continente africano tem toda uma história e tal, ele foi colonizado pelos europeus, os europeus tiraram todas as riquezas, mas ele foi meio que esquecido. Então, assim, tem muita pobreza lá e tem muitas tecnologias que eles não conhecem. Então, assim, nasce muita criança, porque muitos não conhecem preservativos, por incrível que pareça, mas morre muita gente também. Então, as pessoas não chegam a ficar idosas, tá? A expectativa de vida aí é 50 anos, como, sabe, tipo, como se fosse quase o máximo que elas conseguem viver. Aí, questão da escolaridade. A Noruega, 12,6 anos. O Brasil, 7,2 anos. Então, por exemplo, vocês estão no 8º ano, vocês estão 8 anos na escola, vocês vão ter o 9º, 9, mais 3, 12. Então, tipo, se vocês terminarem o ensino médio, vocês estão na média da Noruega. Mas, infelizmente, no Brasil a média é só 7,2 anos, tá? Isso pode vir a aumentar, mas eu acho que deveria mesmo aumentar a qualidade da educação, né? E, pessoal, o Níger 3,1 anos de escolaridade, tá? Então, assim... Nossa... Então, assim, 3,1 anos é pouca coisa, né, pessoal? Como se tivesse feito só até o 3º ano. Mal saber ler e escrever, porque lá a educação é muito difícil, as pessoas começam a trabalhar muito cedo. Então, assim, é uma situação bem complicada. E a expectativa de... a expectativa de escolaridade ali, pessoal, é tipo assim, o que deve se chegar nos próximos anos, tá? Mas, assim, é só expectativa, não tem nada a ver com a realidade ainda. E a famosa renda per capita. Se vocês morassem na querida Noruega, o PIB de vocês seria PIB per capita 63 mil dólares, que vai dar mais ou menos aí uns 250 mil reais por ano. Olha que maravilha. Mas ao contrário, o Brasil tem 14 mil ali e você não ganha os seus 56 mil reais que você deveria. Olha o estado do Níger, pessoal, 444 dólares, ou seja, R$ 1.000 aproximadamente, né? Sempre temos que lembrar isso, R$ 2.000 por ano. Então, assim, é pouquíssimo, né? Então, e tem pessoas lá que vivem com, tipo, R$ 2, R$ 3 por dia, e olha lá. Então, é uma situação muito complexa. Mas, professora, para que eu tenho que saber isso? Para que serve o IDH? Então é o seguinte, o IDH, pessoal, teoricamente, né, porque esses números, a intenção é muito boa, os números são muito bonitinhos, mas na prática as coisas não funcionam bem assim, tá? O IDH, na verdade, ele é para os países identificarem onde está tendo mais problema e eles conseguirem fazer políticas públicas e tal para melhorar esses problemas. Mas infelizmente não se vê muito isso por aí, tá? Aí, seguinte... Bom, IDH, belezinha, tá? Agora é fácil, não entendeu o que a professora falou? Volta o vídeo e vê, beleza? Agora nós vamos falar sobre a demografia. O que é a demografia? Estudo das populações, tá? Então, assim, vou tentar ser o mais rápida possível, tá? Porque é uma coisa assim, pra gente compreender a dinâmica social, econômica do mundo e tal. Como a gente viu a questão do IDH, a gente já viu que a expectativa de vida nos países pobres é muito pequena, então... tem algumas diferenças aí de população de um país grande para um país
é menor. Então é o seguinte, começando demografia, estudos das populações, hoje aproximadamente a gente tem 7,8 bilhões de habitantes no mundo. O Brasil, como eu já falei anteriormente, entre 210 e 215 milhões. Então é muita gente. Mas assim, e a gente sabe que vários locais do mundo passam fome. Mas, segundo alguns pesquisadores, o que se produz de alimento hoje daria para alimentar 10 bilhões de pessoas no mundo. Então, na verdade, o problema não está na produção de alimentos, está na falta da má distribuição deles, tá? Então, assim, vou começar a falar para vocês algumas teorias, tá? Sobre a população, porque já teve gente, muito tempo atrás, que já achou que a população ia crescer tanto que não ia conseguir, que não ia conseguir se ter um número total de alimentos para alimentar toda a população, mas isso foi provado errado. Então, a primeira teoria que eu quero que vocês lembrem, teoria de Malthus. Thomas Malthus, teoria malthusiana. Então, essa teoria, pessoal, ela surgiu no século XVIII, tá? Finalzinho do século XVIII já, na Inglaterra. Esse cara, ele era um pastor, tá? Um pastor, um pastor de igreja, e ele falava o seguinte, e ele era um estudioso e tal, todo mundo acreditava no que ele falava, ele falou que a população, ela ia aumentar de forma muito mais rápida do que a produção de alimentos. Então, é o seguinte, o que ia acontecer? As pessoas iam morrer por fome. Então, vamos supor, se Thomas Malthus tivesse vivo hoje, ele ia apreciar muito a pandemia do coronavírus, tá? Porque ele achava que tanto guerra, epidemias, eram fatores que tinham que ocorrer de vez em quando para controlar o tamanho da população, tá? Então, era bom que tivesse esses eventos de década em década para a população diminuir e não ter perigo de acabar com a fome, tá? Então ele ia falar a favor disso. Aí, pessoal, é engraçado uma coisa, né? Ele falava assim, né? Só vai poder, como ele era um pastor, respeitado e tal, ele falou assim, a partir de hoje, só vai poder ter filho, isso lá em 1798, só vai poder ter filho quem tiver terra para cultivar. Porque se você não tiver terra para cultivar, você vai passar fome, você vai morrer, então você não pode ter filho. Aí, seguinte, né? Beleza. Vamos supor, você casou novinho, lembra que ele era pastor. Então, como que você ia impedir os filhos, né? Usando preservativo, logicamente, como as pessoas fazem, todo mundo faz hoje. Só que ele falava assim, nananina não, ninguém vai usar preservativo, porque como ele era pastor, ele não aceitava que se usasse preservativo. Então, simplesmente as pessoas não poderiam ter relações sexuais. Então, assim, ele ficou muito tempo nessa ideia dele, mas aí depois, com o passar dos anos, a teoria dele se comprovou totalmente errada, tá? E também tem uma explicação, porque na verdade a população não dobrava, ele falava que a cada 25 anos a população ia dobrar, isso não aconteceu. E também ele estudou um pedacinho muito pequenininho, só o local que ele morava na Inglaterra. Então, no final das contas, Thomas Malthus estava errado, beleza, continuamos, segue o baile, continuamos a vida. Só que teorias, né, pessoal? Teorias vem e vai, né? Então, no século XX, surge uma nova teoria, a teoria neomalthusiana, tá? O que foi essa teoria neomalthusiana? Novo, vamos dizer assim, seriam os novos Malthus, porque o Malthus já tinha morrido há anos, né? Foi mais ou menos isso. Alguns grupos de cientistas, eles pegaram as ideias de Malthus e, a partir das ideias de Malthus, eles criaram uma nova teoria, que era mais ou menos assim. Eles falavam que os países mais pobres, eles tinham que parar de ter filhos, tá? Porque senão não ia ter alimento para alimentar todos eles, porque são os países menos desenvolvidos que mais gastam os recursos naturais. Pensando nos dias de hoje, pessoal, será que o povo da Noruega ou o povo do Níger que vai consumir mais produtos? Eu acho que vocês estão pensando na Noruega, vocês estão certíssimos. Então eles queriam colocar a culpa da pobreza
Começaram assim a apoiar a questão da esterilização, né, que as pessoas não pudessem ter mais filhos, e então tipo era uma filinha lá para fazer esterilização em massa, muitas pessoas fazendo esse processo para não se ter mais filhos, não prejudicar a economia mundial, não prejudicar o meio ambiente, sendo que os coitadinhos dos países pobres não eram os que mais afetavam o meio ambiente. Mas passou também, né, pessoal? Aí até que enfim, e no século XX já surgiu uma nova teoria, que era a teoria reformista, tá? Então, assim, o que essa teoria reformista dizia? Que, na verdade, a culpa da falta da desigualdade social, da fome, não era porque tinha muita gente, é porque a população porque havia muita desigualdade social, então havia uma má distribuição de renda e da comida para as pessoas. Essa, graças a Deus, é a teoria mais aceita nos dias de hoje. Apesar que alguns países aí muito ricos, né, eles não gostam muito de admitir que eles causam desigualdade social, né, então é uma questão bem complexa. Então, pessoal, é isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Teoria malthusiana, teoria neomalthusiana, teoria reformista. Ou então, gente, para terminar a aula, a gente vai falar rapidinho de pirâmides etárias, que vocês viram no centro de mídias e tal, né? Então, assim, só para elucidar algumas coisas. Então, gente, pirâmide etária nada mais é, né, do que uma pirâmide, logicamente, que ela vai mostrar as faixas etárias da população. Então, de um lado a gente vai ter os homens, do outro lado da pirâmide as mulheres, e aí a gente vai observar a idade predominante no país. Então, assim, nos países mais pobres, tipo os países africanos, a gente vai perceber o seguinte, que a pirâmide embaixo, ela sempre vai ter uma base maior e à medida que ela for subindo, o topo vai ser estreito. O que isso significa? Tá? Que nasce muita criança, mas poucas chegam à idade adulta e à velhice, tá? Então, seria a questão em si, tá? E aí a gente analisa o Brasil. O Brasil vamos dizer que é um país que está passando por transição demográfica. O que é transição demográfica? É o seguinte, o Brasil tinha até alguns anos atrás vamos dizer assim, um tipo de pirâmide etária e agora ela está mudando. Por que ela está mudando? Porque o Brasil está começando a envelhecer mais. Então, assim, vou explicar como que isso vai interferir na economia do país. A gente tem alguns exemplos aí bem claros. E se a gente pegar, por exemplo, a Itália, a gente vai ver que é o contrário, que na base tem pouca, ela é bem estreita e no topo, quando ela vai aumentando, ela vai ficando mais larga. Então, por quê? Né? Tem menos crianças e tem muitos velhos. Então, a gente infelizmente, né, um exemplo que eu tenho que dar disso é sobre por que lá o coronavírus foi tão intenso, né? Porque é um dos lugares que tem o maior número de população idosa do mundo, então por isso que acabou matando mais gente, tá? Se a gente vê percentualmente aí, matou um número muito grande de pessoas. Então, assim, gente, então, mas voltando, por que é ruim ter pouco idoso e muita criança? Então, tudo tem problema, na verdade tem que ser tudo equilibrado, tá? Não pode ter nem muita criança, nem muito idoso, porque gera problemas. Vamos analisar lá a questão do Níger, tá? Então, porque se tem pouca criança, quais os problemas? Você vai precisar investir muito em saúde e educação, então você vai acabar não investindo tanto na questão econômica. E, infelizmente, essa prática não vai se aplicar nos países africanos, porque na verdade eles não investem em nada, tá? Mas essa seria a explicação teórica, né? Mas a realidade e a teoria, elas são muito diferentes. Brasil, a população está ficando mais velha, porque como eu falei lá do IDH, né? Desenvolveu bastante a medicina, tem mais acesso ao hospital e tal. Então, o que acontece? O Brasil está envelhecendo. Só que o Brasil está envelhecendo e está acabando o dinheirinho de pagar a aposentadoria dos nossos idosos. Porque assim, quando você trabalha, todo mês desconta lá um valor que é para sua aposentadoria, tá? E aí você, teoricamente, vai estar guardado numa poupança. Quando você se aposentar, você vai recebendo mensalmente lá, beleza, tem uma vida de boa, tranquila, descansando. Só que a gente fala que aposentado no Brasil é algo que está perto da extinção, tá? Por quê? Eu, Isabel,
estado de São Paulo todo mês, ele desconta lá, tal, teoricamente ele tá guardando. Só que assim, vamos supor não, gente, o que acontece, tá? Ó, esse é o Thor, tá? A participação especial do meu cachorrinho, ele vai latir de vez em quando, tá? Então, pessoal, mas voltando lá. Então, eu depositei meu dinheiro, teoricamente, quando eu me aposentar daqui a uns 30 anos, eu vou lá, pego meu dinheiro, vou ser feliz, vou viajar o mundo inteiro, eu e meu marido. Mas não é bem isso que acontece. O meu dinheiro, vamos supor que o meu avô é aposentado. E já não tem dinheiro. E o dinheiro que o meu avô, que foi descontado do meu avô para ele guardar, já foi usado com outras pessoas. Então o dinheiro que eu estou descontando, está descontando de mim agora, está servindo para pagar o meu avô. Então, o que acontece? O dinheiro está acabando, gente. Então, a gente vai ter que trabalhar muito mais. Então, por isso que ano passado foi aprovada a reforma da Previdência, que vai fazer com que a gente vai trabalhar assim, mulheres até os 60 anos no mínimo, tá? E homens até os 65 no mínimo, tá? Porque antes vocês devem conhecer alguém que se aposentou bem antes, tá? Porque o país não tem mais dinheiro para pagar, tá? Então precisa de jovens. Um ponto positivo para o Brasil é que as pessoas, elas estão tendo menos filhos, tá? Porque tem gente que coloca na ponta do lápis, quanto eu vou gastar para manter meu filho até os 18 anos? Aí vê assim, vixe, compensa não. Então as famílias estão diminuindo, né? Infelizmente as famílias que diminuem são as que têm mais informação, as pessoas que moram em comunidades mais carentes acabam não tendo acesso a preservativos, informação e acabam tendo mais filhos. Mas assim, então o Brasil, como eu falei, o Brasil tem um ponto positivo. Qual que é o ponto positivo do Brasil? O Brasil, as pessoas têm bastante filho, né? As pessoas vão tendo filhos, então tipo, o senhorzinho se aposentou? Beleza, mas aí tá nascendo mais gente, aí vai poder trabalhar e vai poder movimentar a economia. Mas mesmo assim não tá nascendo gente suficiente, por isso que a gente vai ter que trabalhar quase até a morte, tá? E no pessoal, no país mais rico, acontece uma coisa parecida. Porque se eu tenho muitos velhos, eu preciso ter cada vez mais dinheiro para pagar a previdência. Só que não tem quase ninguém nascendo. Então, como que eu vou aumentar essa população? Então, isso acontece, é uma realidade em vários países da Europa, tá? Então, assim, então eles querem imigrantes, só que assim, eles querem imigrantes, pessoal, não quer qualquer um também não. Quer imigrante para limpar chão não, tá? Quer imigrante formado e tal, mas que mora lá, que tem uma família e tal, que ajude a economia do país, tá? E tem alguns países, pessoal, uma vez eu vi uma reportagem, faz um tempinho, mas eu acho que meio que continua isso aí, tá? Em Portugal, eles pagavam, acho que era 10 mil euros a partir do segundo filho que você tivesse, tá? Então, assim, 10 mil euros vai dar mais de 50 mil reais, tá? Muita grana, tá, gente? Mas assim, e mesmo assim a maior parte das pessoas não quer. Pessoal, então eu acho que é isso, tá? Só para vocês entenderem os prós e os contras aí da pirâmide etária, das teorias populacionais e do IDH, ok? Se gostarem do vídeo, dão um curtizinho aí pra mim. Se tiver dúvida, manda aí, coloca aí embaixo que eu respondo. E outra coisa muito importante, vocês vão receber atividades que vai ter a ver com o que eu estou falando. Próxima aula que eu vou, ainda essa semana, eu vou mandar para vocês é sobre os diferentes tipos de imigração e sobre os refugiados nos dias atuais. Fiquem bem, fiquem em casa.